dia, queridos catequistas, coordenadores, toda a família da catequese, minha saudação fraterna. E desejando para vocês feliz segundo semestre de 2022, que seja uma retomada com muita alegria, entusiasmo, novas esperanças, tudo de bom aí para vocês, que Deus abençoe. Uma primeira pergunta que nós vamos colocar é: por que o mês vocacional? Por que a igreja inventou isso? Não tem o que fazer? A igreja sentiu a necessidade de motivar as pessoas a repensar a sua vida de uma forma, conforme o projeto de Deus, descobrindo um valor, um significado em todas as dimensões da vida. Então foi criado na década de 80, 83, nós tivemos o primeiro ano vocacional. A partir daí a CNBB organizou os seus dinamismos em cada regional da CNBB para acompanhar essa dimensão na igreja, dedicando o mês de agosto como mês vocacional. É uma forma de dar uma oportunidade para todos, em comunhão, criar uma consciência vocacional. Então, o objetivo do mês vocacional é ajudar a ter clareza e consciência da própria vocação. E não só eu individualmente, mas como igreja, porque o chamado Deus faz a cada um de nós e faz ao povo de Deus. Por isso que no mês vocacional a gente tem a primeira semana dedicada à vocação sacerdotal, a segunda semana dedicada à vocação matrimonial, que é própria ali no Dia dos Pais, né? Depois tem a terceira semana dedicada à vocação consagrada, à vida religiosa de quem faz essa opção mais radical pelo seguimento a Jesus. E na quarta, a gente retoma a vocação laica num contexto mais amplo, onde inclusive celebramos o dia do catequista. Então veja, a igreja como mãe preocupa de dar a todos nós oportunidades e motivações para repensar a própria vida e repensar também a nossa missão da igreja de ajudar as novas gerações a conhecer e a vivenciar essa dimensão vocacional. Porque na nossa cabeça, de modo geral, o povo, a gente tem uma mentalidade assim: vocação é coisa de padre e de freira. Não, vocação é de todos nós, seres humanos, até mesmo antes de ser cristãos. É o que nós vamos ver em seguida, as várias dimensões da vocação. Então agora podemos fazer uma pergunta: o que é vocação? Se nós vamos passar o mês de agosto vendo sobre o que é vocação, vamos entender o que é a vocação. A vocação é um chamado de Deus que exige uma resposta do ser humano. Então a vida é a primeira dimensão da vocação. Deus nos criou como filhos e filhas amadas. Somos chamados a viver o projeto de Deus, que é um projeto de amor, de liberdade, de relacionamento uns com os outros. Deus nos criou como filhos. Se eu sou filha, o outro é meu irmão. Se somos irmãos, tudo que Deus criou é para o nosso bem, é para todos. E para viver isso, eu tenho que ter consciência de mim mesmo, uma relação de autoconhecimento, para mim me perceber no projeto de Deus é minha resposta de amor que eu estou dando. Então essa dimensão da vida, ela é muito importante, porque às vezes a gente pensa assim, vai vivendo conforme dá. Não é bem assim não, minha gente. Precisamos, nós catequistas, nós que trabalhamos na educação, que trabalhamos na formação cristã dos jovens, das crianças, precisamos ter essa clareza de ajudá-los a despertar para o sentido da vida, para o valor da vida, entrar nessa dimensão transcendental, porque o mundo nos leva a buscar uma felicidade imediata nas coisas passageiras. Mas o projeto de Deus a nos criar
tem uma dimensão divina, uma dimensão transcendental, e a gente precisa de entrar nessa lógica mais profunda para descobrir o valor da vida, para se respeitar melhor, para respeitar o outro, porque a dimensão da vida, ela é base para tudo, antes da religião. Então, essa parte é muito importante. Padre Alberione, fundador da família Paulina, dizia o seguinte, que se conhecermos bem a nossa vocação, seremos mais felizes do que os passarinhos que cantam entre os ramos. Aqui a gente está escutando os passarinhos cantar. É muito bonito observar os passarinhos, como eles são livres, são felizes no jeito deles viver. E aí a vocação, né, como já falamos, é uma resposta ao projeto de Deus, é uma resposta ao chamado. E essa resposta, antes de tudo, o sentido da vida. Né? Então, a primeira vocação é a vocação humana. A vocação de dar uma resposta como ser criado à imagem e semelhança de Deus. E aí entra também a segunda dimensão da vocação, que é a vocação cristã. O que é a vocação cristã? É seguir Jesus Cristo. Dar uma resposta quando ele fala, vem, segue-me, aí a gente, eis-me aqui, Senhor. Essa resposta ao chamado de Jesus, ela concretiza numa prática de princípios, valores e atitudes cristãs. Seguir Jesus significa viver o mais que pudermos parecidos com Ele. Então, para vocês catequistas, para os catequizandos, todos nós que trabalhamos na igreja, é muito importante essa dimensão da vida cristã, termos consciência da nossa vocação. Um catequista que não tem clareza e consciência da sua vocação humana e cristã, como que vai ajudar um jovem, um adolescente, uma criança a descobrir o sentido da vida, a descobrir o significado de ser cristão, de seguir Jesus. E seguir Jesus passa pela cruz, a gente tem que renunciar, tem que desejar, tem que assumir, tem que dar passos. Né? Em sequência, Jesus passou pela morte de cruz, mas ele não parou na cruz, ele trouxe a ressurreição, a vida nova. Isso nos diz que uma pessoa cristã, batizada, que segue Jesus, que é católico, são pessoas, para ser cristão, nós precisamos de dar uma resposta ao amor de Jesus por nós, que muitas vezes também temos que passar pela cruz, o desânimo. Então, a vida cristã é vida de seguimento a Jesus, é procurarmos imitar o seu modo de ser, viver o que ele ensinou e dar testemunho no mundo da presença e do jeito de ser do próprio Jesus. É ser outros Cristo na vida uns dos outros. Então, a vida cristã, a vocação cristã e vocação que é uma resposta ao chamado de Deus. Agora a pergunta, isso tem a ver com o mundo de hoje, com a vida atual? Para vocês, catequistas, para os catequizandos, vai contribuir em alguma coisa, dedicar tempo e reflexão e motivação sobre vocação? O que tem a ver? O mundo de hoje fala, olha, para você ser feliz, você tem que ter, você tem que curtir, você é ter poder e prazer. É as três pilastras que sustentam a ideologia, o estilo de vida que o mundo hoje nos oferece. E Jesus oferece o contrário. Deus nos oferece uma proposta no seu plano que é o contrário. Como filhos de Deus, participando dessa vida divina, nós temos uma atitude de obediência, de dependência de Deus. Mas é uma dependência na intimidade e no amor, que dá uma liberdade e uma plenitude de vida. Nós temos uma relação fraterna, onde não é só pensar em mim, no que eu gosto, no que eu quero, no que eu me sinto ou não sinto. É pensar num estilo de vida que respeita as pessoas, que respeitam a vida. Então, para poder viver isso, nós temos que remar, às vezes, contra a correnteza. Porque o mar leva para fundo, leva para sucumbir nesse mundão aí, das coisas materiais, das coisas passageiras.
mas o projeto de Deus nos leva a uma dimensão de liberdade, de amor para a eternidade. Então a vocação tem muito a ver, sim, porque se nós somos conscientes, se nós nos colocamos diante do sentido da vida, do dom de Deus, a nossa resposta não vai ser só dizer amém a tudo aquilo que nos é oferecido. É importante ter uma clareza, é importante pensar que nós somos escolhidos, amados, chamados por Deus e que temos que dar uma resposta. A resposta é minha, é sua, é de cada ser humano, não é uma resposta em geral. Então, quanto mais formos conscientes, melhor é para nós mesmos, porque tudo passa. E só o bem, a felicidade, o amor, a vida em Deus dura eternamente.